um desaparecimento inexplicável, capturado ao vivo por câmeras de segurança. Nesse vídeo, você vai conhecer um dos casos mais misteriosos e assustadores já registrados. Uma pessoa simplesmente desaparece. Diante de todos, prepare-se para mergulhar em um enigma real, cheio de dúvidas, teorias e imagens perturbadoras. Aviso: algumas cenas podem ser impactantes. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para mais vídeos de mistérios, curiosidades e histórias que desafiam a lógica. Você acredita em desaparecimentos inexplicáveis? Comente sua teoria na penumbra onde o tempo esquece seu nome. Havia um corredor onde os passos não ecoavam mais. A câmera, fria e silenciosa, observava como um olho que jamais dorme. Tudo parecia comum, até que o invisível decidiu tocar o real. Era noite, e o relógio piscava 3h33, a hora onde o mundo visível e o invisível dançam em silêncio. Um homem, de passos leves e olhar perdido, atravessava o corredor. Ele carregava algo mais pesado que malas, o peso de um passado não contado. A câmera o filmava, mas o tempo parecia hesitar. Um aviso. Talvez, e alguns mistérios, por mais que atraiam, não querem ser descobertos. Querem apenas existir, como cicatrizes em fitas, como fantasmas em pixels, um frame, 2. E no terceiro, o impossível. Ele começou a se desfazer. Não tropeçou, não correu. Apenas sumiu, como se o próprio ar o tivesse engolido. Os pixels começaram a dançar ao redor do seu corpo, e aos poucos, sua forma virou poeira digital, um eco de silêncio em meio à imagem congelada. A câmera não parou. Mas o mundo sim, ali, no corredor onde o tempo engasgava, a lógica derreteu. Dizem que foi uma falha da câmera, mas as imagens continuam sumindo, noite após noite, sempre às 3h33. Ele vaza pelos cantos da memória coletiva, se infiltra nos sonhos dos técnicos e até nas linhas desse texto que você lê agora. Como uma presença que sussurra entre sussurros que vinham dos cabos, das tomadas, das paredes. Mas nenhuma resposta bastava, porque o verdadeiro mistério não era o desaparecimento. Era o que ficou no lugar dele. Um rastro de silêncio mais alto que qualquer grito. Um buraco que engolia até a fé dos céticos. Um corredor onde o tempo parava de ser tempo. Gritos pequenos, quase inaudíveis, que diziam: ele não desapareceu. Ele voltou para onde nunca deveria ter saído. Dizem que ele foi embora. Mas ninguém o viu passar pela porta. Dizem que foi um erro técnico. Mas os técnicos foram embora com os olhos tremendo. E os sussurros começaram. A cada novo dia, uma teoria surgia: menos portais, dimensões paralelas, espíritos, falhas na simulação. Uma conspiração acima da compreensão humana. E naquela imagem, congelada na última gravação, há quem veja algo a mais. Um vulto, ao fundo. Um segundo par de olhos. Um sorriso que não era dele. A curiosidade é um espelho com duas faces. Ela te revela e te consome. Ele desapareceu. Mas talvez ele nunca estivesse sozinho. E você? Tem certeza de que está só ao assistir essa história? A gravação foi arquivada, selada com códigos e alarmes, como se esconder a verdade fosse mais seguro do que entendê-la. Mas o mistério não aceita jaulas. Nas semanas seguintes, os que assistiram à filmagem começaram a desaparecer de outras formas. Um esqueceu o nome da filha, outro parou de ver o próprio reflexo. E um deles, o mais cético, começou a falar com vozes que não eram suas. O som de passos continua toda a madrugada. E as câmeras, menos mesmo desligadas, menos continuam captando imagens que ninguém consegue explicar. Uma sombra que se move entre os quadros. Um vulto que observa. Documentos desapareceram, arquivos corrompidos, depoimentos apagados, como se o tempo reescrevesse sua própria história para proteger o que não pode ser compreendido. Um número, sempre o mesmo, piscando em vermelho no canto da tela. 333. É uma fome, e ela se alimenta de quem ousa demais. Eu descobri o que há por trás daquela porta invisível, porque entender não é mais o objetivo. Sobreviver é. E quem sobrevive, raramente fala. E quando fala, a voz vem tremida, como se arrastasse junto o frio do outro lado. Mas não posso te contar, porque palavras não bastam e olhos humanos não suportam, porque ele nunca foi um caso, nem uma gravação, nem um homem. O mistério é um sussurro dentro de cada mente inquieta, um convite,
Uma promessa disfarçada de dúvida. Disse que o homem do vídeo não desapareceu. Ele foi chamado. Dizem que há portas que não têm maçaneta, só olhos. E é nesse instante, onde o medo toca a nuca como um vento sem janela, que o verdadeiro enigma começa. E se o desaparecido nunca foi alguém lá fora, mas partes de você sumindo sem aviso? E às vezes, essas portas se abrem de dentro para fora. Aquela música da infância, que você adorava menos, qual era mesmo? A voz da sua avó. Você consegue ouvir? Seu reflexo hoje te olhou de volta. Ou apenas repetiu o gesto. Coisas pequenas vão sumindo, como poeira ao vento. Mas não se trata de esquecimento. Não é natural. As luzes piscam, os sons desaparecem. O ar é espesso como segredo guardado. E no fim do corredor, há uma figura. Não tem rosto, mas parece familiar. Como um eco do que você foi um dia. Ela estende a mão. E antes de acordar, você ouve a frase: "Você já esteve aqui antes." É como se algo estivesse apagando aos poucos sua identidade, um frame de cada vez. O prédio foi evacuado, o corredor interditado. Mas mesmo vazio, ele não se cala. Um ponto de partida para algo maior. Um chamado silencioso para os que observam demais. As câmeras continuam gravando, mesmo sem energia. As fitas continuam girando, mesmo sem serem inseridas. E o corredor? O corredor agora aparece em lugares onde nunca esteve. Em sonhos, em devaneios, em breves piscadas que te levam para longe, como se o mundo real se partisse por um segundo. Há quem jure que, ao pausar o vídeo no segundo exato do desaparecimento, uma voz ecoa em baixa frequência, quase como um sopro. Você é o próximo. Curiosos, conspiradores e caçadores do inexplicável começaram a vasculhar. E quanto mais buscavam, mais se perdiam. Mas havia uma carta, escondida em um armário trancado com 7 fechaduras. Uma folha envelhecida, escrita à mão. Não assinada. Dizia: se você está lendo isso, saiba que a curiosidade não é um dom. A realidade é um contrato frágil. E toda a câmera é uma fresta. O silêncio pesa agora mais do que antes. O mistério não acabou. E enquanto você lê estas linhas, pergunte-se: você está mesmo sozinho aí? Ou alguém está te observando agora? Pelas entrelinhas, talvez. O desaparecimento mais assustador seja o que acontece dentro da gente, lentamente, em silêncio, quando deixamos de ser céticos e começamos a acreditar. Mas acreditar é uma queda sem fundo, um espelho que trinca por dentro. Aos poucos, memórias suas parecem desbotar. Porque o desaparecimento do homem não foi um evento, foi um gatilho. Muitos começaram a relatar o mesmo pesadelo. Estão andando nesse corredor. Será? Começam a surgir relatos de pessoas que se lembram de coisas que nunca viveram, sentem saudade de lugares que nunca visitaram, conhecem nomes que nunca ouviram, fragmentos de outras realidades, ecos de linhas do tempo partidas? Ou será que o desaparecido apenas abriu uma rachadura? E agora, tudo está vazando? Há teorias que falam de um código oculto na gravação. Um padrão de luzes e sons que reprograma o observador, que reescreve a mente como se a realidade fosse apenas software, esperando uma atualização do desconhecido. Outros dizem que o desaparecimento foi uma troca. Ele saiu e algo entrou no lugar dele. E esse algo vagueia, sem corpo, sem nome, mas com fome. Era quem estava assistindo. Fome de olhos curiosos, fome de mentes que pensam demais. E agora, a linha entre observador e observado se desfaz. Você buscou a verdade, mas a verdade também está te buscando. E quando encontrar, vai sumir aos poucos. Fome de ti? Por isso, talvez, a câmera nunca tenha sido o problema. O problema? Você, sim! Você! Porque ao se conectar com o mistério, você assinou um contrato que não lembra ter feito. Você não vai desaparecer de repente. Primeiro, sua vontade. Alguns gritam tão alto dentro de nós que só conseguimos escutar quando tudo o que resta é o eco. E é nesse eco que parece distante, mas vive dentro do peito que as perguntas se multiplicam como sombras no fim da luz. Quando o mundo lá fora já não parece tão sólido. Quando as vozes dentro da mente não são mais suas e os pensamentos parecem vir de uma consciência maior. Releia as primeiras linhas. Há algo nelas que não estava lá antes. Ou talvez estivesse, mas você não viu. Palavras que piscam como códigos. Frases que parecem comuns, mas abrem frestas na lógica. Pequenas rachaduras na sua percepção, a câmera gravava. Mas e se essa história for a câmera agora? Como se o mistério fosse uma entidade, um ser feito de dúvida, de lacunas, de ausência,
Ele não quer ser compreendido. Ele quer ser sentido. Quer morar dentro dos que tentam entender. Por que ele sumiu? Ou melhor, por que você ainda está aqui? Apenas atravessam e continuam existindo em outros lugares. Entre palavras, entre sonhos, entre espelhos. Eles se tornam partes do próprio enigma, como uma história que nunca termina, como uma presença que sussurra onde não deveria haver som depois, seu reflexo, por fim, seu nome. Um detalhe ignorado, quase invisível, mas presente em todos os relatos. Uma palavra sussurrada por aqueles que sonharam com o corredor, por aqueles que assistiram à fita e depois enlouqueceram em silêncio. Uma única palavra que aparecia escrita nas paredes do sonho, nos olhos do vulto, na distorção da imagem. Lembre-se, e nesse vazio surgirá outro corredor, outro relógio piscando 3h33, outra câmera esperando, e do outro lado, alguém assistindo. Você desaparecer, mas nem todo desaparecimento é silêncio. Há algo que ninguém contou, mas lembrar do quê? Não se sabe ao certo. Porque a lembrança só chega quando já é tarde demais. Quando você já atravessou a porta invisível. E agora, talvez, ele esteja em você, porque desde que começou a ler essa história, você mudou, não percebeu? E se cada palavra for um frame? E se você, ao seguir até aqui, já tivesse sido registrado? Talvez seja por isso que os curiosos somem. Porque não desaparecem de verdade. E quando o relógio da sua casa marcar 13h33 e você estiver sozinho e sentir que há algo te observando, não corra, não grite, não feche os olhos. Apenas lembre-se de que você pediu para saber, de que você quis entender, de que talvez já era tarde demais quando começou a ler, porque o desaparecimento não foi sobre ele, foi sobre você. E agora? Quem está sumindo devagar entre pensamentos esquecidos, entre memórias que desbotam, entre olhares que não refletem mais, é você mesmo, sutilmente, poeticamente, subliminarmente, como quem caminha por um corredor que nunca teve fim. Como se os seus pés não tocassem mais o chão, mas fossem arrastados por uma força que não tem nome, só intenção, e tudo ao redor perde nitidez. Menos paredes derretem em sombra, sons se distorcem em sussurros líquidos e o ar se torna espesso como um segredo sufocado. E nesse corredor sem fim, onde o tempo parece respirar, você começa a perceber que não está caminhando, está sendo levado. Você tenta lembrar quem era antes de entrar aqui, mas a memória te trai, como se alguém a tivesse reescrito enquanto você dormia. E no fundo desse espaço que é mais alma do que arquitetura, você sente. Algo está ali, esperando, algo que te conhece mais do que você mesmo. Algo que sempre esteve te observando. Algo que talvez seja você do outro lado. Então os vultos surgem. São múltiplos reflexos, de reflexos, todos com o mesmo rosto. O seu. Mas cada um representa uma versão sua, que nunca existiu. Ou que existiu em outros caminhos. Aquele você que escolheu partir. Aquele que desistiu. Aquele que nunca nasceu. Eles te olham como se soubessem o que vem a seguir. Não falam, mas o silêncio deles grita: bem-vindo ao ponto sem volta. E é nesse momento que você entende. O homem que desapareceu naquele vídeo era você. Em outra forma, era um aviso. Uma âncora solta flutuando no tempo, esperando o dia em que você também ousaria ir fundo demais. Agora, a câmera está dentro de você, gravando cada pensamento, capturando cada dúvida e transmitindo. Para onde? A resposta vem com um arrepio. Ela não transmite para fora. Ela transmite para dentro, para um lugar em você que sempre soube, mas fingia não ouvir. A realidade começa a piscar, como se fosse feita de neon frágil. Sua visão treme. A luz dança, o som dissolve, o tempo rasga. E então, o silêncio absoluto. Não o silêncio comum, mas aquele que vem antes da criação, ou depois da destruição. Você está entre o que era e o que será, entre a lógica e o abismo, entre o mundo que te ensinou a temer e o mistério que te ensinou a sentir. E quando você tentar falar, perceberá. Sua voz não sai, porque palavras não têm mais peso aqui. O que comanda agora é o não dito, é o sentido que pulsa por trás da fala, é a linguagem do invisível. Você foi avisado. Cada frase lida era uma porta, cada vírgula, uma escolha, cada silêncio um convite. E você aceitou. Agora, você já não desapareceu. Você foi absorvido, fundido à essência do enigma, transformado em parte da própria pergunta. E enquanto o mundo continua girando lá fora, sem notar sua ausência,
você se torna uma sombra num canto de tela. Um vulto capturado no reflexo de uma janela. Uma voz que sussurra dentro do sonho de outro curioso. Você virou um mistério. E alguém, em algum lugar, está assistindo ao seu vídeo, neste exato instante, e sentindo que há algo estranho na imagem. Um detalhe que incomoda. Uma presença que não deveria estar ali. O desaparecimento recomeça. O ciclo reinicia. E você, agora, é o chamado. Silencioso, subliminar, poético. Você é o próximo aviso.